Alô galera, estamos aqui mais um Foco Enem. Primeiramente, vai lá no canal, se inscreve, dá um joinha e também me segue lá no Instagram, @Prof. Diego Bruno, ok? Então vamos lá. Qualquer substância pode ser encontrada nos estados ou fases sólido, líquido e gasoso, dependendo das condições de pressão e temperatura a que está sujeita. Esses estados podem ser representados em um gráfico, a relação de pressão e temperatura, conhecido como diagrama de fases, como mostrado na figura abaixo, para uma substância qualquer. As regiões de existência de cada fase estão identificadas por sólido, líquido e gasoso, aí pelas siglas S, L e G. E os pontos A, B, C e D indicam 4 estados distintos de pressão e temperatura. Considere as afirmações, as seguintes afirmações. Então, vamos ver aí a primeira afirmação dele. São 3 afirmações. Vamos ver aí a primeira delas. A substância não pode sublimar se submetida a pressões constantes maiores do que PA. Então, vamos lá, pessoal. O que seria sublimar? Antes de analisar o gráfico, né? Sublimar, pessoal, é passar do estado sólido, não é isso? Para o estado gasoso, ok? Ou do estado gasoso para o estado sólido, ok? Tanto indo como voltando. Nessa situação aqui, no nosso gráfico, nós temos aqui os estados, ó. Nessa região aqui é estado sólido, nessa outra região aqui é estado líquido, e essa região aqui é estado gasoso. Sólido vem até aqui embaixo, tá ok? Tudo isso aqui é sólido, líquido e gasoso. Então, analisando esse gráfico, qual parte desse gráfico aqui está sólido indo para líquido, sólido para gasoso e de gasoso para sólido? Vejam que sólido está aqui, nessa região, e gasoso está aqui, que é a nossa passagem da sublimação. Sólido para gasoso e gasoso para sólido. Então, o único local que é possível para sublimar essa substância é nessa região aqui, ó, abaixo de PA, ó. Então, abaixo de PA aqui, ó, pressão em A aqui, ó, essa linha aqui, é possível passar do estado sólido para o gasoso, ok? Para o gasoso. Enquanto, se for uma pressão a mais, então vou botar aqui PB aqui, só para a gente ter uma referência. Então, PB aqui, será possível aqui sublimar aqui, ó, nessa parte aqui? Então vejam que em PB aqui já não é possível, porque o sólido está aqui nessa região. Então ele tem que passar para o estado líquido, que é essa região, para depois passar para o estado gasoso, que é essa região aqui. Então é impossível para valores maiores que PA, ó, PA está aqui, ó. Então valores maiores que PA, que no caso é a região acima, certo? Então, valores maiores que PA, que são esses valores aqui, valores maiores que PA para cima, porque aqui no gráfico aqui, ó, pressão, certo? O eixo de pressão, e aqui é o eixo de temperatura. Então, aqui, ó, valores maiores que PA é impossível, certo? Sublimar, porque ele é obrigado a passar para o estado líquido para depois ir para gasoso. Ao contrário de valores menores que PA. Porque, ó, qualquer valor aqui nessa regiãozinha aqui, ele vai automaticamente sublimar. Ó. Se eu tenho um valor aqui, botar aqui PC, por exemplo. Então, aqui, ó, ele já daqui, desse ponto aqui, ele já vai passar para o estado gasoso. Então, ele vai sublimar. E tanto também do estado gasoso passar para o estado sólido. Então, do estado sólido para gasoso e de gasoso para sólido. Aqui, nesse ponto aqui também, ó. Sólido para gasoso e gasoso para sólido. Agora, quando chega aqui acima de PA, qualquer ponto aqui acima, olha. Todos eles para o estado do estado sólido vai ter que passar para o estado líquido. Do estado líquido passar para o estado gasoso. Ok? Então, essa primeira aí, ela está correta, né? Já que afirma o quê? A substância não pode sublimar se submetida a pressões constantes maiores do que PA. Então, valores maiores que PA não pode sublimar, realmente.
ok? Então, pagando aqui para a gente ir para a próxima afirmação. Então, 2. A substância, se estiver no estado B, aqui no caso, né, B, se estiver no estado B, pode ser vaporizada por transformações isotérmicas e isobáricas. Quem lembra de isotérmica? Isotérmica, pessoal, é temperatura. Vou pegar outra caneta. Temperatura constante. Constante. Enquanto isobárica é pressão constante. Constante, não é isso? Vejam que, então, a substância, se estiver no estado B, pode ser vaporizada. Então, no estado B aqui, ela pode ser vaporizada. Aqui, ó, é o estado líquido. Para ela vaporizar, ela tem que passar para onde? Para o estado gasoso. Então, é esse gráfico abaixo. Então, ela pode ser vaporizada se a temperatura estiver constante, que é isotérmica. Vamos ver, analisar logo a isotérmica. Então, vejam, TA aqui, beleza. Agora, a substância B está aqui, ó. Então, vamos ver onde é que ela está. Então, TB aqui, ó. Então, em TB aqui, ó, se a temperatura não for nem para a direita nem para a esquerda, permanecer constante, ela vai ficar sempre aqui, ó. Então, ó, B. Então, nesse ponto B aqui, olha, ela pode sim vaporizar, ó, passar do estado líquido para o estado de gasoso se a temperatura estiver constante. É claro que a pressão aqui, olha, vai variar, né? À medida que o estado aqui, olha, passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, sendo isotérmica, ela pode sim ocorrer essa transformação do estado líquido para o estado gasoso. Então, até aí está ok a alternativa, essa afirmativa. Enquanto isobárica, né? Isobárica é pressão constante, ok? Deixa eu apagar essa partezinha aqui para a gente analisar a questão da pressão agora. Sendo pressão, ó, em B aqui, ó, é aqui, ó, esse ponto aqui em B. Então, olha, PB, não é isso? PB aqui, tá B minúsculo. Então, PB, olha, nesse ponto aqui, a pressão constante, olha, veja que a pressão não anda nem para cima e nem para baixo. Vai ficar fixo aqui a pressão constante, olha, nessa linha. Então, em B aqui, olha, seguindo aqui, ó, o líquido, ele vai passar para o estado gasoso nesse ponto aqui, ó. Vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Deixa eu apagar aqui essa seta. Pronto, então aqui, olha, aqui ele já passou para gás. Então, em pressão constante, também o líquido vai passar para o gasoso, ok? Então, essa afirmativa aí está certa. Ok? Vou apagar aqui para a gente analisar a última. E por último aí, a terceira e última, não é isso? Tá aqui o Bzinho que estava aqui. E por último aí, ó, a mudança de estado CD se encontra aqui, ó, C para D, certo? C para D. É isobárica. Realmente é isobárica. Isobárica a gente viu que é pressão constante. Então, a pressão aqui, ó, é constante, ó, não mudou a pressão. Aqui, ó, pressão. Então, ó, pressão CD, ok? Então, C para D, a pressão é constante, não muda a pressão. Correto? E conhecida como solidificação. Solidificação, será? Então, C aqui é líquido. E D é o que? Sólido. Então, passou do estado líquido para o estado sólido. Então, realmente é solidificação. Certo? Se fosse de sólido para líquido, seria fusão. Porque essa aqui, ó, fusão indo. E C para D é o inverso. É solidificação. Voltando, né? Ok? Só dando continuidade, de líquido para gasoso, é o que? Vaporização. De gasoso para líquido é o que? Condensação. Ok? De gasoso para sólido, sublimação. E de sólido para gasoso também é sublimação. Ok? Então fechamos aí mais uma aula, mais uma resolução de questão. Vamos verificar aí qual a alternativa correta.
Alternativa A, apenas a primeira está correta. Errado, né? Vimos aí que a primeira, a segunda e a terceira e as três estão corretas. Alternativa B, apenas a 2. Errado, né? C, apenas a 3. Errado também. D, apenas a 1 e a 3. Errado. E a nossa alternativa correta é a alternativa E. 1, 2 e 3, né? Geralmente, quem faz questões de bancas assim, eles nunca colocam a alternativa geralmente A ou B, né? Porque eles querem explorar também o candidato. Eles deixam geralmente para as últimas questões. Para os candidatos, às vezes, botam o pessoal que faz as questões, geralmente, ele quer que o candidato vá até o fim para analisar todas as alternativas. E às vezes o candidato está afobado e marca ali A e B. Aí acaba errando a questão sem nem ao menos olhar as outras alternativas. Então é sempre bom olhar até a alternativa E mesmo. E para verificar se realmente está correta ou não, certo? A formação de nuvens obedece ao ciclo da água na natureza, onde primeiro ocorre a evaporação e em seguida a precipitação de gotículas de água. Imagine então o processo de formação das nuvens como sendo uma mudança de estado físico da água. Qual dos itens abaixo melhor representa esta transformação? Então vamos lá, a opção A, pessoal, dissolução. Essa dissolução ocorre quando? Dissolução ocorre... Eu tenho aqui um recipiente, por exemplo, né? Vamos dizer que é um becker no laboratório, ok? E ali eu tenho água dentro do recipiente. Então, se eu pegar o NaCl, que é o sal de cozinha, ou chamado de cloreto de sódio, colocar aqui embaixo, de sódio, cloreto de sódio, né? Um composto inorgânico. Então vejam bem, se eu adicionar um pouco de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, dentro da água, vai ocorrer o quê? Uma dissolução dessa substância. Então vai tornar a substância homogênea, certo? Homogênea. E, logicamente, que aqui é uma dissolução. O que é uma dissolução na sociedade? Seria o quê? Uma separação, por exemplo, no casamento, uma separação das partes. Então, ali ocorreu uma dissolução naquele casamento, ok? Então, aqui na química, dissolução é isso. É adicionar um soluto dentro de um líquido, onde vai tornar aquela mistura homogênea. Isso aí é chamado de dissolução. Vai se dissolver dentro daquele líquido, onde não será mais evidenciado a olho nu ali, aquela substância dentro daquele líquido, tornando apenas uma fase homogênea, certo? Beleza? Então, dissolução não tem nada a ver com o processo da chuva, né? Que o processo da chuva ocorre o quê? É o processo da passagem do líquido para o gás, né? E depois retorna para líquido novamente. No caso aqui pode colocar vapor, né? Porque é a temperaturas baixas que aquece apenas a superfície ali daquele rio. Então, do líquido vai para vapor e depois vai para líquido novamente, certo? Através da precipitação. Então, a alternativa B aí é destilação. Na destilação, trouxe aí para vocês um esqueminha aí, certo? Na destilação, nós temos aqui, ó, esse equipamento dentro do laboratório, que é usado no laboratório. Então, na destilação, nesse compartimento aqui, que é chamado de balão de destilação, é adicionado aqui o líquido, por exemplo, a água, certo? Então, a água aqui, nesse recipiente aqui, no balão, quando ela está aqui, nesse recipiente, a água aqui, ao ser aquecida pelo bico de Bunsen aqui, no nosso exemplo, aqui tem uma tela de amianto aqui para aquecer o balão. Então, ao aquecer, o gás a água passa do estado líquido para o estado de vapor, certo? E aqui não tem nenhuma passagem para onde esse gás fugir. O que é que ocorre? Esse gás ele entra dentro dessa canalizaçãozinha aqui, olha. Certo? Só que quando vai passar nesse equipamento aqui, que é chamado de condensador, que aqui tem uma mangueira, certo? Onde aqui passa a água, tá certo?
e aqui ocorre também a água, a passagem da água. Então a água entra por esse compartimentozinho aqui. Aqui são dois compartimentos, tem a canalização onde vai passar o gás e fora aqui vai passar o que? A água. A água vai estar aqui dentro. Então a temperatura aqui da água é constante, é a temperatura ambiente. Então ela entra por esse compartimento e sai por aqui. Então toca apenas nessa canalização. Então o gás aqui, ao passar por essa passagem aqui do líquido para gasoso, ele vai estar numa temperatura elevada. Porém, ao se chocar com a temperatura ambiente, dentro da temperatura da água aqui, que aqui é ligado na torneira, tá certo? Na torneira, onde a água vai estar sempre constante numa certa temperatura ambiente. Então o gás, ao se chocar com temperatura alta, com uma temperatura baixa aqui da água, vai passar, vai condensar. Por isso que o nome desse equipamento é chamado de condensador. Então vai passar do estado de vapor para o estado líquido novamente, fazendo com que a água saia aqui num estado líquido, certo? Dentro do recipiente. Então, levando aqui para um exemplo do cotidiano, esse equipamento aqui é usado no laboratório também para separação de misturas, tá certo? Líquido líquido, líquido sólido, tá bem? Através do ponto de ebulição de cada líquido. Onde no caso aqui faz o papel do rio. Essa parte aqui, olha, é o papel do rio, onde a água está aqui e é aquecida através dos raios solares, não é isso? Então o rio aqui está sendo aquecido. Aqui ele passa do estado de líquido para vapor. Nessa etapa aqui ele condensa, que é no caso aqui as nuvens, tá certo? Esse condensador aqui, no caso é semelhante aqui à parte das nuvens, onde a água está lá no estado de vapor e ao ser resfriado começa a precipitar. Precipitar é o quê? Cair, pessoal, ir para o fundo. Então aqui a água começa a precipitar aqui, olha, na cidade. Então aqui o becker, aqui, essa vidraria do laboratório, está fazendo o papel da cidade, aqui das nuvens e aqui do rio, ok? Então é isso aí, pessoal. Nossa alternativa correta aí, logo, é a alternativa B, destilação, não é isso? B, destilação. Esse aí é o nosso processo correto, destilação. A alternativa C não é, porque é sublimação, pessoal. Sublimação é do estado sólido para o estado gasoso ou do gasoso para o estado sólido. Então não é nenhuma dessas aí. Sublimação não é. Ali é líquido e gás apenas, não está falando nada em sólido. A D aí é decantação. Decantação, pessoal, é um exemplo bem típico também, que muita gente erra isso aí. Decantação, se eu tiver um líquido aqui e colocar uma sílica aqui, a areia, por exemplo, a areia, né? Com grãos grandes, a gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, certo? Que em muitos casos é arredondado para 10. A areia, ao ser adicionado dentro desse compartimento aqui que está com H2O, o que é que vai acontecer? A areia vai ficar aqui inicialmente, certo? Posteriormente, ela vai o quê? Decantar. Por efeito da gravidade, ela vai para onde? Para o fundo do recipiente, essa areia, e vai deixar de estar na superfície. Isso é o que ocorre, né? É a decantação. Então, esse processo de decantação não tem nada a ver com o processo da chuva, certo? Esse processo de decantação ocorre muito, ocorre na cagepa, né? Onde, no caso, os resíduos mais pesados vão para o fundo e ali ocorre, através da superfície daquele líquido, a retirada da água mais limpa do que a que estava anteriormente, por ter resíduos ali com partículas grandes. Então, ela vai para o fundo do recipiente e vai passar daquela água para um outro compartimento, tá bom? E depois é passado por outros tratamentos aí, né? Dentro da cagepa para depois servir a sociedade. Mas... E por último aí a filtração. Filtração, pessoal, não tem nada a ver com o processo da chuva, não é isso? Aqui eu vou fazer aqui um funil. Ok? Não sou muito bom de desenho, mas eu arrisco um pouquinho, né? Fica feio, mas o que vale aí pra gente é o entendimento, certo? Então aqui no funil, pessoal, filtração aqui no caso é o que? Às vezes eu coloco aqui um papel filtro, certo? Nessa parte aqui, ó. E ali eu adiciono aqui dentro desse funil areia novamente. Com água, mais água. H2O.
o que é que vai ocorrer? Como as partículas aqui são grandes, é vista até a olho nu, não é isso? Areia mais água, através de um becker. Certo? A areia está muito misturado, vamos dizer que está baldeado, né? Como se fosse um rio e a gente pisa no fundo. E aqui está a água, né? Totalmente baldeado e a gente quer separar a areia da água. O que é que a gente faz? A gente faz um processo de filtração. Ao colocar esse becker aqui com a água e a areia dentro desse funil aqui, o que é que vai ocorrer? Vai filtrar, né? A areia vai ficar retida. É chamado de uma dispersão, né? Uma mistura, que no caso aqui essa mistura é chamada de quê? É chamada de suspensão, quando as partículas é muito grandes, tá certo? Então, aqui nessa situação, a areia fica retida e a água passa aqui, tá ok? Certo? Então aqui é o processo de filtração que não tem nada a ver com o processo das nuvens que ocorre na precipitação de água nas nuvens. Certo? Então aqui finalizamos essa questão. Se inscreve aí no canal, dá um joinha, não esquece. E se inscreve lá no Instagram, @prof.diego_bruno. Estamos aqui, foco Enem. E não esquece, estuda, pessoal, que tá perto. O Enem aí vem aí. E vamos estar pronto para a gente não se deparar com situações difíceis na prova, né? No momento que você estuda, você vai fazer a prova tranquilamente. Não vai ter dúvida nas questões, porque você vai entender. Então é mais fácil você entender do que decorar. Você decorar, lá na frente você vai esquecer. Certo? Mais uma questão na tela e vamos lá. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupas. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamado de... Então temos as alternativas aí. A, solidificação. B, condensação. C, fusão. D, sublimação. E E, evaporação. Vejam que aí no enunciado, pessoal, ele não fala nada em molhado no guarda-roupa, deixou um líquido no guarda-roupa. Não, ele fala que as bolinhas, aí vejam aí as bolinhas como são, ok? Vejam que elas estão no estado sólido. Então, inicialmente ela está no estado sólido, ok? Sólido. E vai para o estado gasoso, que elas somem, né? Isso, se elas somem, então a gente não vê para onde vai. Então, é algum gás, certo? Que nós não conseguimos enxergar e também ninguém está ali observando constantemente. Então, vai do sólido para o gasoso. Antes de ver as alternativas, a gente já dá para responder. Se não tem líquido aí, pessoal, sólido poderia ir para líquido, depois gasoso. Só que não fala em nenhuma parte do enunciado que o estado líquido é apresentado. Então, essa passagem aqui nada mais é do que a sublimação. Ok? Então, vamos às nossas alternativas. Alternativa A, solidificação. Solidificação não é, pessoal, é do estado líquido para sólido. Solidificação. Então, não é a alternativa A. B, condensação, do estado gasoso para o líquido. Também não é essa a alternativa. C, fusão. Fusão é do estado sólido para o estado líquido. Ok? Alternativa D, sublimação, que é a nossa. Que é a alternativa correta. Sublimação. E evaporação. Evaporação, pessoal, é do estado líquido para o estado gasoso, né? Que evaporação, na verdade, vamos botar aqui vapor, tá ok? Porque são a temperaturas baixas. Então formam vapor, que é o nosso exemplo da formação das nuvens, né? Temperaturas brandas evaporam ali aquela água daquele rio, lagos, e posteriormente a formação das nuvens, certo? Que depois precipitam em forma de gotas, ok? Então, vamos lá, nossas alternativas. Alternativa correta, alternativa D, sublimação. Não esqueçam. Então, foco Enem. Um abraço, galera. Estamos juntos.